mais essa vez estar aqui nessa noite, desde que a igreja mudou, que cresceu, que foi profetizado tem acontecido. Paulo escreve aos Gálatas que aquilo que o homem planta, deixa ele vai correr. Nós aqui na igreja metodista, eu sinto membro dessa igreja, sou da igreja presbiteriana viva, sou vice-presidente, um abraço do meu pastor Deus, né? Estamos ali em frente ao cemitério de Barmança e somos ajudadores desse ministério. Amamos muitas vidas que são investigadas, pessoas. A Amanda trabalhou com a gente lá, eu vi a família da Amanda quase toda aqui. Eu me lembro que quando eu preguei a palavra de Deus era só a Amanda. Aí hoje da Amanda, o irmão, a tia, e eu estava falando com ela ali atrás. Quando a gente tem Deus, as pessoas são atraídas para o que e o que nós temos a oferecer às pessoas é Deus. Eu me lembro da primeira vez que preguei nessa igreja, as pessoas estavam sentadas lá de fora, né? Tinha cadeira até lá de fora. Eu vejo esse tempo bonito, tudo isso para a glória do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que vocês colocassem de pé. Então, fiquem comigo aqui, só o violão. Fabrício está ouvindo comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Nós estamos um pouco sumidos aqui da igreja, porque nós estamos trabalhando no Rio, na CSA. Então é um pouco difícil esse trajeto, ir voltando do Rio todos os dias. Mas o meu projeto era vir aqui antes que o ano findasse. E Deus foi fiel, e nós estamos aqui antes de findar o ano. Atos Apóstolos, capítulo de número 8, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou de escola dominical? Estudo bíblico? Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar dando estudos bíblicos aqui. A pastora vai falar um dia. E eu quero contar com a sua presença aqui em nome de Jesus. Atos Apóstolos, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero. Não tem problema. Atos Apóstolos, fim entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar. Vamos ler o verso número 1. Diz assim: também Saulo, repita comigo, Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Repita comigo, ele perseguiu naquele dia com grande perseguição a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Verso número 3 diz assim: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encarcerava na prisão. Repita comigo, Saulo, que também é Paulo, encarcerava, maltratava, batia nos crentes. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Repita comigo, Saulo, querendo noitinho para matar os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco e para as sinagogas, a fim de que se encontrassem algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Vamos ver com a cabeça, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, foi lida nessa noite. E essa igreja cresce porque dá valor à tua palavra. O teu povo cresce porque ouve a tua palavra. E Senhor, eu, com a minha pouca teologia determinada, ofereci, mas o Senhor tem. Que por mais está feita dentro de todos os lugares que o Senhor tem me levado, nesse estado e fora desse estado, que nessa noite seja uma noite diferente. Que a palavra salvífica encontre repouso no coração dos seus servos, e que de maneira nenhuma o mal possa confundir ou atrapalhar a pregação do teu nome. Amém.
Senhor, seja entronizado neste lugar. Lugar de honra nesta casa é teu. Amém. Portanto, Deus, fala, pois nós queremos servir. Em nome de Jesus. Amém. Podemos dizer. Nessa noite de batismo, eu queria falar sobre a vida de um homem chamado Saulo. Diz a Bíblia que este homem nasceu em Tarso. E este nome Saulo era um nome hebreu. E Saulo tinha dupla cidadania, ele também era romano. E a sua cidadania romana lhe dá o direito de ser chamado de Paulo. Quando se ouve na Bíblia Sagrada falando Saulo de Tarso, está se referindo a Paulo. E a Bíblia diz que este homem foi criado aos pés de um fariseu chamado Gamaliel. Conta as Sagradas Escrituras que Gamaliel ensinava a lei mosaica a Paulo. E dizem alguns estudos, historiadores, alguns teólogos, que o ensino de Gamaliel é um ensino diferente do ensino dos rabinos daquela época. Os colégios eram colégios internos. E o ensino de Gamaliel era um ensino mais solto. E Paulo se agradou daquele ensino. Quando ele chega em sua juventude, Paulo ouve falar de Jesus, Saulo ouve falar de Jesus. E de uma nova civilização, de um novo povo que crescia, era o povo de Deus. E quando a Bíblia de Paulo entende aquelas coisas e começa a perseguir a igreja, diz a Bíblia lá em Atos Apóstolos capítulo 7, verso número 58, que estava lá naquela ocasião Estevão pregando a palavra do Senhor, e alguns homens o chamam de blasfêmio e começam a apedrejar a mão de Paulo. E diz a Bíblia que antes de Estevão morrer, Estevão fala assim: Senhor, não lhes impute este pecado, porque eles não sabem o que eles fazem. Estão me matando, mas eles não sabem, eles não têm ainda o entendimento. E Estevão, antes de morrer, ele olha para o céu e diz: eis que vejo o céu aberto, eu estou morrendo, mas eu estou indo para o céu. E diz a Bíblia no verso número 58 que pega os vestidos de Estevão e lançam os pés de Paulo. E dizem: Paulo, conseguimos matar mais um daquela igreja. E diz a Bíblia, no verso no capítulo que nós lemos, no número 9, verso 1, que Paulo continuava no plano de acabar com a igreja, de acabar com os crentes daquela época. E diz a Bíblia que ele teve carta a outras cidades para que ele dê autorização para matar qualquer um que falasse em nome de Deus, que falasse em nome de Jesus naquela nação. Mas aí começa a história. Diz a Bíblia que Paulo, com o coração cheio de ódio, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Diz a Bíblia no verso número 3, capítulo 9, que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou-lhe de luz, cercou um resplendor de luz do céu. Paulo vinha no caminho de Damasco, buscando achar um crente como eu, como você. E de repente ele tem um encontro com uma luz muito forte, um resplendor de luz muito forte que o faz parar. A luz é o oposto das. Jesus diz lá em João 12, verso número 46, que ele é a luz, e quem anda nele nunca vai caminhar em trevas. Esses moços que batizaram hoje, nessa noite, eles estavam a caminho de Damasco,
missão. Diz a Bíblia que ele fica atônito, parado, sem saber o que está acontecendo, e vê uma voz e diz: por que você anda me perseguindo? Diz a Bíblia que este homem tem uma resposta. O verso número 5 diz assim: ele disse: quem és, Senhor? Para quem estuda um pouco de grego, no grego a palavra Senhor quer dizer dono. E quando ele diz assim: quem és, Senhor? Ele está dizendo: você pode ser meu dono. Ele aceita naquele momento o senhorio daquela voz, porque ele sabia que aquela voz não era uma voz comum. E eu abro um parênteses aí para duas vertentes. Qual a voz que você tem ouvido? Às vezes a gente ouve a voz da tia Maria Chiquinha, vizinha, ouve a voz do inferno, mas não ouve a voz de Deus. Ouvimos a voz do rádio, da novela, da internet, da televisão, mas não ouvimos a voz de Deus na boca da pastora, na boca do pastor. Segunda vertente, eu vou abrir com os jovens. A gente ouve a voz da malhação, ouve a voz dos programas televisivos, mas não ouvimos a voz dos nossos pais. Sabe qual é o maior desejo do jovem? É viver intensamente. Pode perguntar para qualquer jovem: o seu desejo é viver. Mas você sabe qual é o segredo da vida? Diz a Bíblia que não existe vida sem honrar quem? Pai e mãe. Por isso que muitos jovens têm morrido, gente. Porque o diabo tem legalidade para agir na vida deles. Porque a mãe fala: mãe, você é velha. Você não entende? Agora eles se abriram agora. Você não sabe de nada. Não é assim, eu estou mentindo. E a Bíblia diz: Deus disse que quando a gente honra pai e mãe, são prolongados nossos dias nessa terra. Um dos meus trabalhos finais, no meu curso de teologia, eu escrevi algumas coisas sobre os antigos. Veja como é que é interessante o que Deus me deu. Você sabe por que os antigos viviam mais? Nos tempos passados, as pessoas viviam por 100, morriam por 100, 120 anos. Sabe por quê? Pergunta para o teu pai, para a tua mãe, como eles sobreviveram. Os mais antigos, com as cães brancas, com todo respeito, que são de hoje, eles sabem o seu desejo. A criação é diferente. Minha mãe disse que quando o papai dela olhava para ela já sabia que era hora de sentar. A minha mamãe disse que quando ela foi criada na roça, que quando a mãe dela olhava, ela já sabia que não era para pedir nada. Eu estou entendendo o que você diz, primeiramente. E com isso a minha avó morreu por mais de 90 anos. Prolongavam-se os dias da terra. Jovens, se quer viver bastante, obedece a sua mãe, obedece seu pai, obedece seu pastor, sua pastora, para que você viva intensamente nessa terra. E diz a Bíblia que agora Saul obedece aquela voz e diz: quem é Senhor? E diz a Bíblia que Jesus se apresenta e diz assim: eu sou Jesus, aquele que você tem perseguido, aquele que você tem tentado destruir.
sou esse. Diz a Bíblia que Saulo está em terra. Ele disse: Senhor, o que é que eu faço? Neste momento, Saulo fez como eu fiz há 8 anos atrás. Levantou sua mão e falou: Senhor, como eu faço para sair das trevas e ver a luz? E a Bíblia diz que Jesus fala para esse povo: eu tenho algumas coisas para você. Você vai para uma rua chamada direita e fique lá. E diz a Bíblia que Paulo cego ia com ele, algumas pessoas o conduzindo. E quando as Escrituras que aqueles homens ouviram a voz, mas não entendiam o que estava acontecendo. Verso de número 7 diz assim: os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ela abriu parênteses aqui nesse texto. A Bíblia diz que Paulo ouvia a voz e sabia que era Jesus quem com ele falava. Mas a Bíblia diz que os homens que estavam junto com Paulo não discerniam o que estava acontecendo. Você sabe quem são esses? São os colegas de trabalho. Jesus fala contigo, esclarece você, te tira das trevas, te lança para a luz, e vem os que não entendem nada, falam: é bom, rapaz, é dinheiro, pastor, sei. Se é bobo, rapaz, você nasceu assim, tem que morrer assim, rapaz. As pessoas não entendem o que é viver com isso. As pessoas não entendem o que é viver uma vida com Jesus, porque eles não conseguem discernir a voz de Deus. E você vive na luz, porque você conhece a voz do Senhor. Ficar para longe. Não sei o que você fez no passado. Diz a Bíblia que Jesus, que sabe tudo, nem ele se lembra mais. Quantas Escrituras que ele lança no mar do esquecimento. E diz a Bíblia que estes homens, sem entender nada, levam Paulo. E diz a Bíblia que Paulo fica 3 dias e 3 noites sem se alimentar. Certo? Sem comer nada. Há 2 vertentes nesse texto. Um homem acostumado com iguarias. Um homem acostumado com coisas boas, com banquetes. Agora, na presença do Senhor, está cego e sem comer. A Bíblia diz que se os seus olhos te fazem pecar, é melhor que você arranque
que é melhor ir para o céu sem olhos do que para o inferno enxergando tudo. Naquele momento, Paulo estava entendendo que melhor do que enxergar é viver com Deus. E Paulo fica sem papar. Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, o diabo fala assim: Jesus, manda essa pedra se transformar em pão. O que Jesus respondeu à igreja? Que sai da glória de Deus. Paulo estava ensinando para mim e para você que melhor do que o alimento era Jesus na vida dele. E diz a Bíblia, eu queria que você entendesse porque essa mensagem para a igreja. No verso 10, abre aí comigo. Olha só, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Viram comigo em Damasco? Tinha um discípulo, um membro da igreja, assim como eu, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que Ananias era um servo do Senhor. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um membro da igreja, assim como eu. E quando o texto das Sagradas Escrituras tem visão, só tem visão com Deus quem tem intimidade com Ele. Que visão o Senhor diz para Ananias: eu tenho uma mensagem para você, eu tenho um serviço para você. E Ananias prontamente disse: Senhor, esse aqui, estou pronto para fazer. E olha só o verso. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. O Senhor dá uma ordem. Vá uma rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. E o final do verso de número 11 diz que Saulo está o que Jesus diz aí? Pois ele está 3 dias de crente. Já viu ele dobrado orando. Às vezes a gente tem 10 anos de crente e não dobra o nosso joelho fora. Essa é a diferença. Jesus diz assim: quando você chegar lá, você vai lá e esse homem vai estar orando. 3 dias de orar. Segunda coisa, como Jesus sabia que Paulo estava orando? Sabe por que Jesus sabia que Saulo estava orando? Porque Jesus ouve a nossa oração. Jesus só não ouve a oração não feita. Diz a Bíblia em Tiago 5, verso número 15, que a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver algum pecado, ele será perdoado. Comece a orar ao Senhor. Jesus sempre ora, sempre ouve a sua oração. Salmo 51, verso 17, diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Você só não se aproxima de Jesus se você não quiser. E diz a Bíblia que esse homem, este crente, diz assim no verso número 3, e respondeu a Ananias. Olha a resposta do crente: Senhor, muito eu tenho ouvido a falar acerca deste homem, quantos males que ele tem feito aos santos de Jerusalém, e que ele ainda, Senhor, tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
entendendo o que Ananias fez? Ananias falou assim: Senhor, eu acho que o Senhor errou. Senhor, você está errado. Talvez você não saiba, Senhor, mas esse homem aí, que o Senhor está mandando eu ir lá orar por ele, ele é safado, ladrão. Ele não vale nada, ele mata o teu povo. Senhor, o Senhor errou. Imagina Deus olhando. Imagina Jesus olhando Ananias, com o braço cruzado assim. Ah, tá, eu errei. Quero abrir uma vertente nessa noite com vocês. Ananias era dentro da igreja. Ananias era o servo do Senhor. Quando Ananias fala que dos defeitos de Saulo, eu vejo a igreja de hoje. Senhor, mas o pastor Luiz Antônio é ele mesmo. Mas que não vale nada. Quantas pessoas entram na igreja e o irmão fulano estava aí, aquele lá, o padre da igreja, um pouquinho. É assim ou eu estou falando mentira? Quantas mulheres entram dentro da igreja e a esposa daquele homem não chega perto dela, bem, porque aquilo não presta. Quase 10 anos de igreja, quase 10 anos na frente da igreja, trabalhando na igreja. Senhor, mas aquele cara não vale nada. O Senhor errou. Ele não pode ser na igreja, porque ele roubou, ele matou, ele fez tudo errado. Aquela mulher é prostituta, aquela mulher fez tudo errado. Senhor, eu não vou, o Senhor errou. Você já viu Deus errado, gente? Você já viu Deus falhar? Olha o que o Senhor responde para nós. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este que matou, roubou, cheirou, prostituiu, fez tudo de errado. Para você, ele não presta, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Esse fez tudo errado. Pode falar. Posso ir. Diz a Bíblia que Jesus falou assim para você nisso tudo. Não é para mim. Ele é um vaso escondido. Quando eu comecei na igreja, uma das primeiras vezes que eu fui na igreja, eu passei na porta do bar que eu vivia dentro. Minha esposa ali atrás não pode falar se estou mentindo. Os meus filhos me puxaram e jogaram cerveja na minha boca. Que negócio de igreja, né, rapaz? Minha roupa foi cheia de cerveja e eu não pude ir para a igreja. E eu comecei a dar a volta para outro lugar para poder ir para a igreja. Porque ele sabe quem eu era. E quando eu tive coragem de começar a passar na rua do bar, quem levava a Bíblia era minha esposa escondida da bolsa. Porque todo mundo sabia quem eu era. Todo mundo sabia da minha índole, que era ruim.
Me escolhe. Do jeito que eu sou. Mas Ele me transforma. É assim. Diz a Bíblia que quando Ananias chega, ele diz assim: olha só o verso número 17. Ananias foi, entrou e impondo-lhe as mãos disse. O que Ananias disse aí? Irmão, primeiro Ananias tinha falado que estava emprestado, não valia nada. Depois, quando Jesus fala e toca o coração de Ananias, salva agora aqui para Ananias. Irmão, está entendendo o que você quer dizer? Se entrar um mendigo aqui nessa igreja, um bêbado viciado, ele é meu serviço. E não só aqui na igreja, lá fora. Deixa eu te explicar algo aqui. Às vezes você pode pensar assim: mas o Luizinho é pastor, Deus ama ele mais do que ama eu. Mentira. A Bíblia diz, em 2 Samuel 17, verso número 6, que quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, diz a Bíblia que Jessé põe os seus filhos mais bonitos, os mais fortes, altos e magros, assim como eu. E Deus fala assim para Samuel: Samuel, não te atente para a sua aparência, nem pela altura da tua estatura, porque eu, Senhor, não vejo como homem, porque o homem vê o que está, porque o homem vê o que está diante dos, porém eu, Senhor, olho para o coração. O Senhor não tem pretinho, branquinho, amarelinho, lourinho. O Senhor, quando olha para você, Ele contempla o seu coração. Ele olha dentro de você, Ele sabe o que está passando dentro do seu coração. Por isso pode, não tem como mentir para Deus, porque Ele te conhece no íntimo, porque foi Ele que te fez, querido. Por isso Ele te conhece. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe dos seus limites. Ele contempla as suas lutas e te dá vitória. Te conhece. E diz a Bíblia que Ananias diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu em visão, no caminho para onde vinha, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. No início do texto que a gente leu, Saulo estava onde? Em trevas, cego. E agora, quando o homem de Deus chega e lhe impõe as mãos, é para que ele torne a ver e que seja cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que quando Ananias impõe as mãos sobre aquele homem, diz assim o verso 18: e logo caíram dos olhos como uma escama. Você sabe o que é escama? Alguém já pensou aqui? Escama é aquilo que dá em cima do peixe, né? Não é isso? Escamas. E a escama, ela ofusca a visão. A escama nos impede de enxergar na totalidade aquilo que precisa ser visto. Ora, veja muitas pessoas que não conseguem ver a obra que Deus tem feito na vida delas, é porque os seus olhos estão buscando. Nesta noite à noite, de muitas escamas caírem nos olhos de pessoas nesta noite. O Senhor vai te fazer enxergar o caminho que Ele quer que você trilhe, porque a escama te fez desviar dos caminhos que o Senhor tem
maravilhas que Deus tem. Segundo os Coríntios 2, verso 9, diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nesse chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama e que o amam. Seus olhos vão contemplar ainda muitas maravilhas que Deus tem na sua vida. Paulo recebe uma restituição física. E logo depois de cair esse céu nos seus olhos, o que acontece com Paulo aí? Ele é o quê? Pode falar bem alto. Ele é batizado. Mas antes de ser batizado, tem uma ordem, uma ação para Paulo aí, ele levanta. Senhor, só batiza quem sai de pé. Você entra aqui nessa igreja caído, você entra nessa igreja derrotado, o Senhor te levanta, Ele te põe de pé. E o Senhor batizou aquele homem. A Bíblia diz que aquele que for batizado será salvo. E você ainda que não se decidiu por esse batismo que aconteceu aqui nessa noite, os seus olhos vão perder as escamas nessa noite. E você vai ter a sede de se aliançar com o Senhor.